Olá, meus irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte. Vocês já sabem, o Sermão do Monte, no livro de Mateus, compõe ou está presente nos capítulos 5, 6 e 7 do livro escrito pelo apóstolo do Senhor. Mais interessante é que agora estamos dando sequência à oração modelo. Essa oração que Jesus ensinou, não para que fosse repetida como uma espécie de forma de adoração, forma de expressão ou maneira única de nós nos dirigirmos a Deus. Essa oração é modelo porque apresenta princípios que devem nortear toda a ação de buscar ao Senhor em oração. E agora vamos ver esse segundo princípio que Jesus coloca aqui no Sermão do Monte, nesta oração modelo, Mateus capítulo 6, versículo 9, parte C. Ele diz assim: santificado seja o teu nome. Esta frase que Jesus coloca aqui como princípio, é preciso que nós entendamos algumas coisas que estão aqui inseridas nessa pequena frase. Santificado seja o teu nome. Deus não é nome, é um título. Por isso que nos Salmos, principalmente, já parte do final dos Salmos, a gente vê os salmistas falando algumas coisas com respeito aos deuses das nações. E esses deuses das nações, com D minúsculo aqui, e entre aspas, deuses, entre aspas, porque na verdade os deuses das nações eram produtos de fé, de credulidade, em crenças, em interpretações dos fenômenos da natureza. Então eles criavam os seus ídolos de imagens de diferentes materiais e atribuíam a essas imagens poderes divinos. Daí o termo Deus com D minúsculo ou deuses, se referindo a esse conjunto de supostas divindades que eram adoradas pelas nações que viviam circunvizinhas à nação israelita. Por isso que o salmista diz: diante dos deuses cantarei louvores a ti. Naturalmente, deuses com D minúsculo. Mas, como Deus não é nome, é um título, algumas pessoas, alguns grupos e até mesmo nações diziam que certas coisas ou pessoas tinham poderes divinos. Então, eles diziam que, por exemplo, uma imagem, um objeto, uma manifestação da natureza era uma divindade, uma suposta divindade. Por isso que Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, considerava, e diversas vezes através dos profetas, ele anunciou ser pecado a idolatria. A idolatria é atribuir, ou melhor, é adorar alguma outra pessoa ou alguma coisa no lugar de Deus. Quando alguém substitui o culto ao Senhor, Criador dos céus e da terra, a alguma outra pessoa, porque Deus é um ser pessoal, é espírito vivo, presente e criador e sustentador de todas as coisas, quando alguém atribui uma outra pessoa ou alguma coisa poderes que só o Senhor tem, é um grande equívoco. Se você ler, por exemplo, 1 Reis capítulo 18, o profeta Elias diz: olha, se Baal é Deus, que vocês o adorem, mas se o Senhor é Deus, que adorem o Senhor. Mas não fiquem para lá e para cá, ora dizendo que Baal é Deus, ora dizendo que o Senhor é Deus. E para tirar essa dúvida, Elias faz então, convoca toda a nação a um teste, a uma prova, melhor dizendo. E então chama os 450 profetas de Baal, adoradores de Baal. E o acordo era, cada um faz um altar e coloca o animal e oferece esse animal ao seu Deus. Vocês a Baal e eu farei isso ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E aquele que responder com fogo e queimar o altar, o animal, esse é o Deus de verdade. E aí diz a Bíblia que os 450 profetas de Baal foram na parte da manhã e toda a nação ali esteve presente contemplando.
E até meio-dia, mais ou menos, os 450 profetas de Baal fizeram seus atos, clamaram por Baal, se retalharam, gritaram e não houve resposta. Mas quando foi a vez de Elias, ele fez a mesma coisa, o altar com o animal, mandou jogar muita água e disse: Senhor, responda, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E aí, na mesma hora, caiu fogo do céu, esse fogo queimou o animal oferecido em culto ao Senhor, queimou as pedras, queimou o altar e ainda secou a água que estava ao redor daquele altar. E aí todo o povo de joelhos disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, a palavra Deus é um título, mas esse título só deve ser atribuído, só deve ser referido ao Senhor, porque Deus quer dizer aquele que é o único que tem todo o poder, pode todas as coisas, é o único que sabe todas as coisas, é o único que pode estar em qualquer lugar. Nos termos técnicos, onipotente, pode todas as coisas, onisciente, sabe tudo sobre todos, e onipresente, pode estar em qualquer lugar. E só o Senhor, só o Criador dos céus e da terra é realmente Deus. Então, quando Cristo fala, santificado seja o teu nome, ele está se referindo ao Pai. Porque se você olhar bem, no verso, na parte anterior, diz: Pai nosso que está nos céus. Esse Deus, Criador dos céus e da terra e sustentador de toda a vida, Ele é o autor da sua, da minha, da nossa vida. Mas Ele quer se relacionou conosco, com você, comigo, com todos nós, como Pai de amor. E de fato, através de Cristo Jesus, você e eu nos tornamos filhos amados de Deus, do Deus Pai, o Criador de tudo. Mas veja só o que é que Jesus fala: santificado seja o teu nome. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome desse Deus Criador dos céus e da terra? Ao longo do Velho Testamento, nós encontramos diversos nomes para nos referirmos ao próprio Criador dos céus e da terra, o próprio Deus. São nomes que não mostram diferentes facetas ou diferentes personalidades. Esses nomes diferentes que Deus usa para se revelar, ou nomes que as pessoas usam para se referir a Ele, são muito mais nomes que mostram como Ele age, o seu modo de agir, o seu poder, a onisciência. Não me lembro de todos os nomes que aparecem no Velho Testamento para se referir ao próprio Criador, o Deus Criador dos céus e da terra. Mas me lembro de alguns, por exemplo, El Shaddai, quer dizer, Deus Todo-Poderoso. Elohim, ou Elohim, Deus. Ou então, Jeová Jiré, Deus proverá. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Shalom, Deus é a minha paz. Então a gente vê vários nomes que estão presentes na Bíblia. E um deles, eu sou o que sou, ou o eu sou. Então são nomes que mostram como o Senhor é grandiosíssimo, é poderoso, não há ninguém semelhante a Ele. Ele é o único que já existia antes de nascer, do mundo ser criado. Jesus é o único, sendo Deus, e o Espírito Santo também tendo os mesmos atributos de Deus. Jesus e o Espírito Santo são eternos, têm onisciência, onipotência, onipresença, porque Deus é um só, mas que tem essa manifestação da Trindade extraordinária. E Jesus, na condição de filho, estando na terra, na condição de filho, se refere a Deus como Pai de amor. E como é o nome? Qual é o nome? Um dos nomes que Jesus faz aqui referência para se dirigir ao Criador dos céus e da terra é Pai. Simplesmente isso. Chamar Deus de Pai, P maiúsculo. Ele é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Deus é o que me deu vida a você, e através de Jesus Cristo, você e eu nos tornamos filhos de Deus e irmãos em Cristo amados pelo Senhor. Santificado seja o teu nome, o nome do Senhor. Às vezes, e isso é muito interessante, a criança, o menino e a menina que tem uma boa relação com seu pai,
não chama o seu pai pelo nome. João, Francisco, Manuel, não chama. A criança que tem uma boa relação, que tem uma boa convivência, uma saudável comunhão com o seu pai, não chama o pai pelo nome, chama simplesmente de pai. Assim como o pai, que tem uma boa relação com seu filho, com a sua filha, não chama o nome do filho e da filha, chama filha, chama filho. Alguns dizem, que quando o pai chama o filho ou a filha pelo nome, e às vezes o nome completo, é porque a coisa está pegando, é porque a situação está crítica, e até alguns brincam, olha, quando o seu pai chama você pelo nome completo, segura na mão de Deus e vai, porque a coisa vai estar quente. Então, geralmente, a relação nessa relação paternal, é tão maravilhosa, chamar o pai não pelo nome, mas pelo vínculo, pela relação paternal, pela relação familiar. Chama de pai. Mas o ato de chamar Deus de pai não significa dizer que esse pai é um pai bonachão, que está sempre passando pano nos erros do filho, da filha, que está sempre dizendo tudo bem, pode fazer o que você quiser, o importante é você ser feliz. Alguns pais preferem dizer, não, mais eu prefiro que ele erre dentro de casa, faça besteira dentro de casa, do que fazer besteira na rua. O certo é não fazer besteira em nenhum lugar, começando pela casa, começando dentro da família. Então, essa relação de pai não é uma relação fútil, pueril, de falta de respeito, mas é chamar de pai num ato de reverência, num ato de proximidade, mas reconhecendo a autoridade do pai. O pai que realmente ama o seu filho não vai querer que o filho chame pelo nome completo. Me chama de nome completo, não. Ele se agrada quando ouve o filho chamar pai ou papai. O pai se agrada quando ouve a filha dizer pai ou papai. É por isso que em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz no verso 15 que Deus nos deu esse Espírito através de Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos permite chamar Deus de Abba Pai. Sabe o que quer dizer? Papaizinho, papai. Essa intimidade. Mas não é uma intimidade frágil, essa coisa de uma criança mimada que chama de papai, papaizinho, não, a qualquer momento não, mas ele é meu pai, é alegria. Mas Jesus fala então uma coisa muito interessante nessa frase, nesse princípio, santificado seja o teu nome. Santificado. O nome de Deus revela a sua natureza. Ele é o Senhor Todo-Poderoso dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. A glória do Senhor é tão maravilhosa que Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus diz, nesse princípio da oração, santificado seja o teu nome, sabe o que ele está dizendo? É que deve haver realmente o reconhecimento de que o Senhor é santo. A palavra santo na língua hebraica é kadosh, ou kadosh para alguns. Em grego, a palavra santo é hagios. Então, quando Jesus diz que o nome do Senhor deve ser reconhecido, ou nessa frase, santificado seja o teu nome, não quer dizer, olha só uma coisa interessante, quando nós oramos, ou quando formos orar e falarmos que o nome do Senhor deve ser santificado, não quer dizer que nós é que vamos tornar o nome do Senhor santo. Não é isso. Quando nós orarmos, santificado seja o teu nome, em outras expressões, em outras traduções, não quer dizer que vamos estar atribuindo ao Senhor ou ao nome dele a santidade como se antes não tivesse. Não. Quando você reconhece, quando fala que o nome do Senhor é santo, é porque de fato ele é santo. E a palavra santo, tanto em hebraico quanto em grego, quer dizer separado. Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, da vida nos céus e na terra. Mas ele não se mistura.
Ele não está sendo partícipe de tudo aquilo que no mundo existe, como as mazelas, como os pecados, como os erros, como as escolhas equivocadas. Deus é santo. O profeta Abacuque disse em uma de suas mensagens: tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O próprio Deus, no livro de Levítico, que tem 27 capítulos, diz: ó, sejam santos como eu sou santo, sejam santos como o vosso Deus é santo, disse Moisés em outras passagens. O nome do Senhor é santo, Deus é santo. Deus não se mistura, Deus não está envolvido em coisas erradas. Ele é santo, Ele é justo, Deus é amor. Ele criou o mundo, mas Ele não está sujeito ao mundo. Ele criou os céus e a terra, mas Ele não está inserido. Um dos conceitos equivocados da divindade é o panteísmo. A palavra pan na língua grega é total, geral, e teísmo se referindo a Deus. Então, panteísmo é a ideia de que Deus criou tudo, Deus está em tudo e Deus é tudo. E não é certo. Deus criou a flor, mas Deus não está na flor e Deus não é a flor. Deus criou o sol, mas Deus não está no sol e Deus não é o sol. Deus criou a lua, mas Deus não está na lua e Deus não é a lua. Deus criou o homem, mas Deus não está no homem, Deus não é o homem. O homem é criatura de Deus. O homem só se torna filho de Deus quando o homem se arrepende de seus pecados e com a sua boca confessa que Cristo é o Senhor e em seu coração crê que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama, e eu o amarei e virei a ele e farei nele morada. E no verso 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. E em João 14, versos 15 e 16, Jesus disse, eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Espírito Santo, que estará em vocês. Então, quem crê em Jesus tem, ao mesmo tempo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo na sua vida. É por isso que Paulo diz que nós, o nosso corpo, é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, temos Deus e o próprio Jesus em nossa vida. Não é algo maravilhoso? Não é um grande privilégio? Mas dizer na oração, santificado seja o teu nome, é exatamente reconhecer. Deus habita a glória celestial. Os céus, a morada eterna de Deus, Deus mora nesse céu inatingível, inalcançável por meios humanos. Mas ele se faz presente na vida de quem crê em Jesus. Santificado seja o teu nome, nesse caso, na oração aqui, é você reconhecer que Deus é santo. Que Deus não se mistura com o pecado. Que Deus está distante do pecado. Deus criou o mundo, mas Ele não concorda com o pecado do mundo. Ele não é conivente com os erros deste mundo. Deus criou o homem, mas Deus não está participando da escolha equivocada dos homens. Deus é santo. E quando você ora dizendo, santificado seja o teu nome, você diz, Senhor, que o teu nome seja reconhecido como Deus santo por todas as pessoas. Uma das coisas que os hebreus mais temiam era falar o nome de Deus em vão. Porque é um dos mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E sabe o que é tomar o nome de Deus em vão? É assumir compromisso em nome de Deus e não cumprir. É fazer votos em nome do Senhor e não cumprir. É dizer e jurar em nome do Senhor e estar fazendo ou falando mentiras. Tomar o nome de Deus em vão é colocar o nome de Deus em negociatas, em erros, em pecados. Quanta gente está roubando, dizendo que faz isso em nome do Senhor. Quanta gente está mentindo e dizendo que faz isso em nome do Senhor. Quanta gente está cometendo erros diversos. Não, mas Deus é comigo. Não é isso. Chamar ou falar, santificado seja o teu nome, não é Deus que vai estar sendo reconhecido apenas como
santo que Ele é, mas é a vida de quem ora, diz, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser realmente separado deste mundo. Eu quero viver exclusivamente para Ti, porque santo é o nome do Senhor. Logo, quem ora ao Senhor, quem busca o Senhor, deve ter essa atitude de se afastar do mal, de se afastar do pecado. Deus é santo, o nome do Senhor Deus é santo. No Salmo 138, no versículo 2, o escritor diz, porque Tu, Senhor, exaltaste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. O nome do Senhor, ou melhor, Deus é santo, o Seu nome é santo, a Sua palavra, a Bíblia é santa, a igreja do Senhor deve ser santa, os cristãos, filhos de Deus por meio de Cristo, devem ser santos. Todos devemos viver conforme o Senhor, porque Jesus, sendo Filho de Deus, viveu neste mundo em santidade de vida, dando testemunho de que Ele estava no mundo, mas Ele não era do mundo, porque no mundo Ele fez a vontade do Pai. Então nós estamos neste mundo, mas nós não devemos ser partícipes das coisas erradas deste mundo e fazer aquilo que é a vontade dEle. A santidade é isso. Santificado seja o teu nome, portanto, é você reconhecer a santidade de Deus, mas também viver como tal. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz mais ou menos assim, não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e com todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus é santo. Que você ore reconhecendo a santidade de Deus, mas que você não queira viver como se não conhecesse a Deus. Ao contrário, que você diga, Deus é santo, que o nome do Senhor seja santificado na minha vida. É nesse sentido, o nome do Senhor Deus seja santificado no seu coração, santificado nos seus atos, nos seus negócios, nas suas relações interpessoais, na relação familiar, na relação conjugal, na relação com seus filhos, com seus pais, com seus colegas. Que o nome do Senhor seja santo na sua vida, como diz a Bíblia em 1 Coríntios, em Atos capítulo 13, quando o escritor bíblico faz referência à mensagem de Paulo, e Paulo disse que Davi serviu ao Senhor em sua geração. Davi serviu aos propósitos de Deus no seu tempo. Santificado seja o teu nome, é você dizer, Deus, eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida, seja santificado o teu nome, que o Senhor venha a ser reconhecido na sua vida, por onde você andar. Eu acho maravilhosa a expressão de homens que conheceram servos de Deus. José era um estrangeiro no Egito, mas José viveu de tal forma que o próprio faraó reconheceu que Deus era com ele. Daniel, Sadraque e Abednego moraram na Babilônia como estrangeiros, como cativos. Mas aí eles viveram de tal forma que os 4 reis que por eles passaram, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dario, reconheceram que o Senhor era com eles. Os líderes judeus, quando interrogaram Pedro e João, disseram, nós sabemos que eles têm andado com Jesus pelo jeito deles falarem. É isso que é santificar o nome do Senhor. É você viver dizendo para todos que você ama o Senhor e que você é filho, filha de Deus no nome de Jesus e que você santifica o nome do Senhor por onde você andar, com quem você viver. Que Deus te abençoe, que você diga, Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor venha ser exaltado na vida de todos que têm ouvido a tua palavra. Que teu Espírito Santo confirme, ratifique na vida de todos
o santo nome do Senhor. Que cada um escolha não apenas falar, santificado seja o teu nome, mas viver de tal forma que outros reconheçam que eles estão dando honras e glórias ao Senhor, santificando o seu nome, o teu nome em suas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.